Como começou? Jair e Michele venceriam Lula em eventual segundo turno, diz Paraná Pesquisas. Como evoluiu? PGR denuncia ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Mauro Cid e Braga Neto também foram denunciados. Como está indo? New York Times publicou agora há pouco, o Globo também já confirmou que as empresas de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entrando hoje com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Boy, that escalated quickly. Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! NatoShark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. E NatoShark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. Como já era óbvio para qualquer pessoa que tenha mais neurônios do que a Janja, a avalanche de manchetes negativas para o governo Lula acabou desembocando em mais uma ação contra Bolsonaro. Preço dos alimentos nas alturas, popularidade do 9 Dedos lá embaixo, ajuda da USAID a Lula descoberta, frases desastrosas do governo e uma panela de pressão social se preparando para explodir no dia 16 de março fizeram com que a PGR do Lula corresse para soltar uma denúncia frágil e tosca contra Bolsonaro. Um mais do mesmo já mastigado pela imprensa à exaustão. Eu não vou fingir que eu sou um especialista na área judicial, mas todos os juristas honestos que eu ouvi concordaram em uma coisa. Para dar sustentação a essa peça fantasiosa e anêmica, a PGR do Lula vai depender totalmente das delações e testemunhas. E claro, da politização da Suprema Corte, que a essa altura está usando o broche do PT, camiseta do Che Guevara e boné do MST. Na peça da PGR, posts, lives, reuniões e minutas apócrifas foram tratadas como uma forma organizada do grupo desestabilizar o Estado e orquestrar um golpe. Sim, é o piadas matam, é o palavras machucam, elevados a uma dimensão institucional. He's already dead. Posts, lives e bravatas ditas em reuniões foram consideradas como preparação e incitação a golpe, e não como opinião, como deveriam ser. E óbvio, o dia 8 foi tratado por essa gente criativa como ato executório, como resultado prático da suposta tentativa golpista. Entendeu por que a imprensa, o governo e os togados são tão rígidos com os réus do dia 8? Acusar donas de casa, tios do churrasco, moradores de rua e até cachorros caramelo de golpistas e terroristas criou o estofo necessário para relacionar essa denúncia por golpe com o dia 8. Eles tentaram compensar a falta de substância na denúncia por um floreio e uma narrativa que dariam inveja a Janete Claire.
Golpe, 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 golpe. O grau de malabarismo semântico utilizado, tanto na denúncia apresentada pela PGR quanto pela velha imprensa, é algo que supera qualquer obra de ficção. Há várias páginas só sobre as urnas. Há muita suposição. Há diversos saltos de lógica para tentar incriminar o Biruliro. Os caras denunciaram 37 pessoas por crimes que exigem violência ou grave ameaça e exigem armas, revogação violenta do Estado de Direito, associação criminosa armada, golpe de Estado, apesar de não ter havido nenhuma violência ou ato iminente de violência. É como denunciar uma criança por tentativa de assalto a banco porque ela segurava uma pistola d'água quando entrou no Itaú. Aliás, você sabe que a denúncia faz tanto sentido quanto um filme do Monty Python quando ela consegue ser derrubada e desmoralizada com uma fala de apenas 1 minuto. É aquela história, né? O cara ia fazer um golpe. Ele falou, vou fazer um golpe. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar de ser presidente. Aí quando eu deixar de ser presidente, quando eu não comandar mais as Forças Armadas, não ter acesso à polícia nem nada, a gente vai lá para fazer um golpe. Mas a gente vai melhorar. Antes de dar um golpe, eu ainda vou antecipadamente nomear os comandantes de força que o meu, né, o cara que vai sofrer o golpe, o Lula, vai decidir. Aí bota lá o chefe do Exército, o 01 da Marinha, da Aeronáutica, tal, beleza. Para melhorar ainda, para encorajar a rapaziada a dar um golpe, eu vou fazer o seguinte, eu vou para os Estados Unidos, tá ok? Aí você vai para os Estados Unidos para a galera ficar animada lá para ir para a rua. Aí quando o golpe ainda estiver em execução, ainda vou tuitar lá da Disneylândia, eu vou falar assim, voltem para suas casas, não façam isso, tal, sou contra. Pelo amor de Deus, eu não sei nem por onde começar. Porque não dá para levar muito a sério essa questão de golpe. Você imagina, gente, se fosse para pegar vagabundo, bandido, assassino, se fosse essa mesma disposição, o Brasil ia estar muito mais seguro. Faltou mencionar que Bolsonaro determinou que as forças especiais fossem dar golpe de táxi. E depois ele ainda chamou as velhinhas com bíblias nas mãos e mandou que elas enfrentassem a PM e botassem para correr o batalhão da Guarda Presidencial, seguranças do Congresso e do STF, todos armados, e ainda colocaram o General Dias para servir água. Faz sentido. Para você ter uma ideia, nem a Folha engoliu. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Isso é o que acontece quando se faz a coisa com pressa, correndo para estancar a sangria do governo Lula. Essa pataquada é mais um episódio do colapso da justiça brasileira, transformada em instrumento de perseguição política contra opositores e também para a manutenção do poder. Mas toda ação tem uma reação, todo roteiro tem um plot twist, e um plot twist enorme acaba de acontecer. A Truth Social, empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a plataforma de vídeos Rumble ajuizaram uma ação em um tribunal dos Estados Unidos contra Alexandre Ogland, ministro do Soviético Tribunal Federal. Trump e a Rumble acusam sua xandidade de censura contra empresas norte-americanas, a Rumble e a Truth Social, o que viola a Constituição dos Estados Unidos. A informação é do jornalista Glenn Greenwald e foi publicada nesta terça-feira na Folha de São Paulo. A ação tramita em um tribunal federal da Flórida, onde é a sede da Rumble. Sim, Trump chegou chegando em Xandão muito antes do que todos imaginavam. Boy, that escalated quickly. Não é só uma ação entre duas partes, é uma ação do presidente dos Estados Unidos contra o cara que na prática é o presidente de fato do Brasil. E mais grave, o processo acusa Xandão de violar a soberania e a lei americanas ao censurar conteúdo e controlar plataformas dentro dos Estados Unidos. Olha como o órgão de propaganda do regime até treme para falar do assunto. O New York Times publicou agora há pouco, o Globo também já confirmou, que as empresas de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entrando hoje com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles alegam que o ministro está ilegalmente censurando as vozes da extrema-direita, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos,
por meio das mídias americanas que têm sede lá e que não podem, estão proibidas de divulgar certos perfis que estão aqui suspensos pelo ministro. Então, dificilmente isso conseguiria prosperar ou ter repercussões aqui no Brasil, mas é um ponto que os bolsonaristas também vão, digamos, bater no peito, como quem diz, olha, temos o apoio também do ministro Donald Trump. Justo no dia da denúncia, é bastante curioso. Né? No Supremo Tribunal Federal, a avaliação de que isso era esperado, né? Esse tipo de estratégia político, por parte de Trump é puramente político, efeito jurídico nenhum desse tipo de pressão vinda dos Estados Unidos, dos aliados de Donald Trump. Então, a avaliação que o aspecto jurídico nada é influenciado por movimentos políticos como esse, né? Apesar de ser utilizado, sem dúvida alguma, ao longo do processo. Mas é inédito, né? Processar um juiz de países... Um dia da caça. Repara que a Mônica Waldvogel, tenta minimizar o caso e diz que isso dificilmente conseguiria prosperar ou ter repercussões aqui no Brasil. O outro jornalista afirma que no Supremo Tribunal Federal a avaliação é de que isso era esperado, essa estratégia de parte de Trump é puramente política, blá blá blá, blá blá blá. Se o STF está usando porta-vozes na imprensa para minimizar o processo de Trump contra Xande, quer dizer que a coisa é gravíssima, que eles estão preocupados e que sentiram muito. Se a posição do STF fosse forte e eles realmente estivessem sussa, não procurariam minimizar, mas fariam o que Xandão fez com Musk no ano passado. Esmagariam com a força da caneta. Como com Trump isso não rola, disfarçam, fingindo que não é com eles. Serão somente 2 processos contra o Xandão? Um pouco mais. Algo me diz que isso é só o começo. Afinal, a ação se fundamenta no fato de que, ao determinar o fechamento da conta de Alan dos Santos na Rumble e a entrega de seus dados de usuário, Xandão violou a soberania, a Constituição e as leis dos Estados Unidos. Além disso, o advogado da Rumble, E. Martin DeLuca, argumentou que, como residente legal dos Estados Unidos, Alan dos Santos tem sua liberdade de expressão protegida integralmente pela primeira emenda da Constituição norte-americana. Uma dica: Rodrigo Constantino também foi censurado pelo Xandão e ele não é só um residente legal dos Estados Unidos, ele é um cidadão americano. Eduardo Bolsonaro fala um pouco mais sobre isso. E um dia após o indiciamento, na verdade nos Estados Unidos fala-se indiciamento quando começa o processo, né? Um dia após a PGR oferecer a denúncia pelo golpe de Estado da Disneylândia contra o Jair Bolsonaro e mais um monte de gente, Rumble e Truth Social, que é a empresa, a rede social do Trump, que hoje tem um valor de mercado de quase 10 bilhões de dólares, entra com uma ação contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Se você quiser saber um pouco melhor sobre isso tudo, dá uma olhada na live de ontem, que eu fiz com Paulo Figueiredo. Para bom entendedor, pingo é aí, você vai ver que a batata de muita gente vai assar. Quem diria, hein? Um jornalista sem recursos, imigrante, trabalhando de Uber, derrubando a mais poderosa figura do regime supremo PT, cheio de superpoderes que desafiam as leis tupiniquins. Só que a justiça americana não é a justiça brasileira e a coisa promete pegar fogo. Tanto que o grande canal Ancapso divulgou a informação de que sua Xandidade já estaria tirando seu dinheiro dos Estados Unidos, temendo um congelamento. É uma bomba. O Alexandre de Moraes mandou baixar todos os investimentos dele, todo o dinheiro dele que está no BTG lá em Miami e trazer para a conta dele do BTG no Brasil. Só que parece que mesmo assim a grana não estaria salvo, segundo Paulo Figueiredo. Especificamente sobre esse ponto, sobre a retirada de patrimônio dele dos Estados Unidos, meu Deus do céu, não adianta nada. Deixa de ser burro. Não tem nada que você possa fazer. Isso que se chama de sanção, né? Sanção, o nome é sanção OFAC, OFAC Sanctions. OFAC significa Office of Foreign Assessments Control. É o órgão dos Estados Unidos que gerencia ativos no exterior. Quando eles te dão
te colocam numa lista chamada SDN List, lista SDN, Specially Designated Nationals, ou também tem o nome de Blocked Persons List. Tá? Quando alguém entra nessa lista do OFAC, desse Office of Foreign Assets Control, quando alguém entra na lista de SDN, não é só nos Estados Unidos que a vida financeira dessa pessoa acaba, queridos. É no mundo inteiro. O sujeito tem que ser muito burro para achar que basta se retirar o seu dinheiro dos Estados Unidos e pronto, problema resolvido. Não funciona assim. O sistema financeiro internacional, queridão, funciona todo em torno do dólar. E os bancos todos têm que ter conexão com o dólar, com o sistema financeiro internacional. Então, quando você entra na lista de Blocked Persons, na lista de SDN, qualquer instituição que continue fazendo negócios com alguém sancionado passa a estar sujeita ao que se chama de Secondary Sanctions, sanções secundárias. O que basicamente significa que, plum, você está expulso do mercado financeiro americano. Sabe qual é o banco no Brasil ou em Botsuana que quer correr esse risco? Nenhum. Então, o que é o resultado? Mesmo que a pessoa tenha conta no Brasil, na Europa, na Suíça ou qualquer outro lugar, os bancos simplesmente viram e falam assim: beijo, querido. Tchau. O bicho vai pegar pra geral, hein? Missão dada é missão cumprida. Só no dinheiro vivo e olhe lá. Dobrem a aposta, só pra gente ver filho de ministro andando de busão e viajando pra Praia Grande. A coisa tem o potencial de ficar tão preta para a ditadura do Bananil que eu não duvido que Bolsonaro esteja sendo usado como refém para que nossas autoridades negociem com Trump para serem deixadas em paz. Meu palpite? É muito tarde para isso. Em seu delírio de poder, os reis do Bananil mexeram com gente infinitamente mais poderosa do que eles. Um presidente americano que sofreu toda essa perseguição jurídica e midiática no país dele e que está com sangue nos olhos para arrancar o mal pela raiz, não só nos Estados Unidos, mas nos países que aplicaram o mesmo método para perseguir oponentes. O agravante? Bolsonaro é amigo de Trump e o ministro do Trump, Elon Musk, sofreu perseguição no Brasil e sempre disse que veria Xandildo atrás das grades. O regime supremo PT queria criar uma cortina de fumaça para abafar a baixa popularidade e o caos econômico de seu representante máximo Lula, mas pode ter acendido a faísca que vai fazer o Brasil queimar no dia 16 de março. Pegue a pipoca, se o milho não tiver muito caro. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.